Bom dia! Hoje, dia 4 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E a dificuldade de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Bom, a pergunta que surge aqui, no dia de hoje, é uma pergunta que já fui perguntado algumas vezes: quem era o faraó do Êxodo? Essa é uma grande dúvida e é um debate entre os estudiosos da Bíblia. Os eruditos modernos creem que o faraó do Êxodo era Ramsés II, que colocaria o Êxodo, que Ramsés governou de 1270 a 1260 a.C. Porém, essa data é uma data moderna. Muitos interpretam em 1 Reis, capítulo de número 6, verso 1, que o êxodo ocorreu 480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em Jerusalém. Isso colocaria a data do êxodo em torno de 1440, 1445 a.C. E depende do livro. E aí alguns acreditam que seria Amenemote II. Outros, porém, até discutem que seria Tutâmenes III. Vamos então à solução. Bom, os estudiosos da Bíblia propõem a data do Êxodo de 1270 a 1260. Porém, não há evidência suficiente para suportar essa data. Muitos também admitem que o êxodo ocorreu durante a época de Ramsés, porque olha Êxodo capítulo 1, verso 11. E os egípcios puseram sobre ele maiorais tributo, para afligir as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades tesouro, Pitom e Ramsés. O nome Ramsés mencionado aqui, Pitom e Ramsés, muitos interpretam que seria essa cidade construída para o tempo do Êxodo. Mas se a data de 1 Reis 6.1 está correta, colocaria o Êxodo em torno de 1445 a.C., o faraó dessa época é Tutâmenes III. A conclusão dessas cidades celeiros para os hebreus, no delta Nilo, sugere que eles viviam como escravos. E está implícito na história que o palácio e a capital do faraó estavam na área. E Tutâmenes III, o faraó de 1440, teria posto a sua capital em Tebas nessa época. Visto que a tradição judaica acredita que o espaço entre Moisés e Salomão seja cerca de 12 gerações, e 12 gerações que possuem 40 anos, isso dá a referência dos 480 anos. Mas se nós pensarmos numa geração real, como cerca de 25 anos, poderíamos colocar então a data do Êxodo em 1270, sendo que o faraó opressor de Êxodo capítulo 1 seria então Sete I, e durante o Êxodo seria então Ramsés II. Sempre vai haver essa discussão de qual desses faraós estão sendo como faraó da época do Êxodo. James Ussher, o bispo irlandês mais conhecido por ter calculado a data da criação do mundo como a noite que antecedeu o dia 23 de outubro de 4004 a.C., baseado nos dados historiadores gregos antigos e da Bíblia, propõe que o faraó do Êxodo era Amenófis. Amenófis, segundo alguns dizem, filho de Ramsés II. Segundo Ussher,
Ramsés II foi deificado como Netuno e era o faraó que não conhecia José. Amenófis II, então, identificado como Belo, tornou-se faraó com a morte do pai em 1511 a.C. Reinou por 19 anos e 6 meses e morreu afogado no Mar Vermelho no dia 11 de maio de 1491. Foi sucedido por seu irmão Bussíris e mais tarde por seus filhos Setócis e Armais. E assim, Tutemes III é o provável faraó do Êxodo, de acordo com James Usham. Bom, esperamos ter respondido essa dificuldade. Ela está associada à cronologia de quando o Êxodo de fato aconteceu. Esperamos que você estude a Bíblia e descubra mais verdades do texto sagrado. Bom, como há duas respostas, ninguém sabe ao certo quem é o faraó, não é? O meu professor dizia, quando há 5 teorias para explicar alguma coisa, é que ninguém sabe a resposta correta. Mas a verdade é que houve um faraó que oprimiu Israel em Êxodo I, seja ele Sete I, ou Ramsés II, ou então ainda o faraó do Êxodo, Ramsés II, ou então Amenófis, ou ainda Tutemes III. Daí nós temos 3 possíveis faraó. A maioria dos livros coloca Tutemes III, 1440 a.C., outros dizem Ramsés II, 1270, 1260 a.C. Bom, com isso você tem aí a resposta sobre o faraó. Você decide, não é? Qual a data que você prefere crer que o êxodo ocorreu. E aí, dependendo da data, aí você tem o nome do faraó. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Todos os dias nós colocamos 3 vídeos. Pela manhã, dificuldade. À tarde para a noite, um verso por dia. E à noite, antes de dormir, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.